Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima. Pois é, galerinha, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, hoje é a correção da página 56. E aí a gente vai corrigir a atividade de acordo com a explicação dos últimos conteúdos, né, que a gente viu na semana passada, né? Nós estudamos sobre circunferências e pontos relativos à circunferência, né? Calculamos também a medida, né, de uma circunferência, certo? E sem mais enrolação, nós vamos resolver agora a nossa atividade. Vindo aqui para a primeira questão, pessoal, vocês já estão vendo a resposta, mas eu vou seguindo aqui o que ele diz, certo? Então vamos lá, pessoal. A primeira questão diz o seguinte, ó: considere a circunferência abaixo, de centro O, certo? Centro O, e os 5 pontos do plano A, B, C, D, E, beleza? Aí ele diz aqui o seguinte: nessa circunferência, letra A, desenhe uma corda com extremidades B e C. Então, o que é que você vai fazer? Você vai traçar um segmento de reta que comece no ponto B e vá até o ponto C, ok? Então, com a régua, você vai traçar esse segmento de reta aqui. Então, essa é a letra A, beleza? O que é que diz a letra B? Desenhe um raio com extremidade A, né? Vamos lembrar o que é o raio, né? O raio, pessoal, é um segmento de reta que une o centro da circunferência a qualquer um dos pontos pertencentes a ela, né? A essa circunferência. Então, como ele pede que traço de extremidade em A, então eu vou pegar do centro da circunferência, que é o ponto O, até o ponto A, certo? Então, essa é a letra B, né? Você traçar um segmento de reta que vem do ponto O até o ponto A, beleza? Letra C, desenhe um diâmetro que passe por D, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Você só pega uma régua, alinha esses dois pontos, o centro da circunferência e o ponto D, lembrando o que é o diâmetro, né? O diâmetro, ele é a maior corda de uma circunferência. Isso quer dizer o seguinte: o diâmetro é uma corda, certo? Que ele passa pelo centro da circunferência. É a corda que passa pelo centro da circunferência, ok? Então, vocês alinham esses dois pontos e com a régua, certo? E passa aqui, ok? Passa aqui um segmento de reta, certo? Vou pegar uma régua aqui rapidinho. Vamos medir aqui, ó. Pega uma régua aqui, ó. Alinha esses dois pontos, certo? E aí, ó, passa, certo? Faz o segmento de reta aqui, beleza? Aí esse é o diâmetro. Aí vamos lá, letra D, determina a medida do raio. Então você vai pegar uma régua e medir aqui o raio, né? Eu tenho esse raio aqui, ó, de medida A, né? De medida OA. Então você pode pegar aqui, ó, e medir aqui, ó, do O até o A, certo? Do O até o A, vocês estão vendo aqui, ó, que é 1,8. Então o raio, pessoal, é 1,8 centímetros. E quanto é a medida do diâmetro? Para a gente medir o diâmetro, não precisa nem utilizar a régua aqui. O que é que a gente faz? A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Ó, diâmetro é 2 vezes o raio, certo? Se o raio é 1,8, 1,8 vezes 2, 3,6 centímetros. Então, essa é a medida do raio, ou do diâmetro, certo? Qualquer dúvida, me procure aí no WhatsApp, certo? Que eu explicarei novamente essa primeira questão para vocês mais detalhado. Segunda questão, então vamos lá. Considere a figura da questão anterior, responda as perguntas. Letra A, quais dos pontos A, B, C, D, E e O pertencem à circunferência? O que é um ponto pertencer à circunferência? Um ponto que pertence à circunferência é um ponto que está em cima dessa linha circular. Então, quais são os pontos que estão em cima dessa linha circular? O ponto A, B e C. Por isso que na letra A está aqui A, B e C, certo? Então, esses pontos pertencem à circunferência, ok?
Aí vamos lá. Quais deles pertencem ao círculo limitado por essa circunferência? Então, se a gente analisar aqui, ó, o círculo limitado pela circunferência é toda essa região aqui, ó. Toda essa região, incluindo a linha e a região interna. Então, quais são os pontos? Os pontos A, B, C, D e O. O E não é porque ele está do lado de fora, ok? Então, são todos os pontos menos o ponto E. Aí você pode listar, né? Nomear A, B, C, D e O, ok? Essa foi a letra B. A letra C diz o seguinte: qual desses, né? Qual desses pontos não pertence nem à circunferência nem ao círculo? O único ponto que não pertence nem ao círculo nem à circunferência é o ponto E. Beleza? Então esse é o ponto E. E aqui nós respondemos a questão da letra C. Perceba que a aula de hoje vai ser curtinha, né? 6 minutos, estão vendo aí aqui embaixo no vídeo de vocês, né? 6 minutos. Hoje vai ser simples e objetivo, vai ser rápido demais. Certo? Se brincar, eu ainda passo o conteúdo hoje. Porque na próxima semana, pessoal, vai ser praticamente a nossa última semana de aula. E na última semana do mês, nós vamos ter aí a avaliação, certo? Então vamos lá, pessoal. Quarta questão diz o seguinte: considerando a aproximação de π para 3,14, determine, letra A, o comprimento de uma circunferência cujo raio mede 30 centímetros. Então vamos lá, pessoal. Vamos calcular a circunferência, né? Então deixa eu só enquadrar aqui. Pronto, aqui. Enquadrar aqui, então vamos lá. Vou só limitar aqui. Quarta questão, né? Quarta questão, então letra A, certo? Então ele pede para determinar o comprimento de uma circunferência. Então como é que a gente calcula o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência, eu disse a vocês que era só lembrar de dois meninos, né? Então nós temos aqui, ó, 2π raio, ok? É 2π raio, certo? Então vamos lá. A gente agora vai calcular isso aqui. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar da seguinte forma: a circunferência vai ser 2 vezes π. Lembre que a questão disse logo no início, considerando a aproximação π igual a 3,14. Então a gente vai colocar, ó, vezes 3,14 e aí vezes 30 centímetros, que é o raio, ok? Se eu multiplicar aqui, pessoal, 2 vezes 30 dá 60. 60 vezes 3,4, eu tenho aqui, pessoal, 188,4 centímetros, ok? Então, esse é o comprimento da circunferência, certo? Vamos para a letra D, a letra B, né? A letra B, ele pede o seguinte: o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 25 centímetros, né? Pronto. Ó, pessoal, eu tenho várias saídas aqui para resolver essa letra B. Primeiro que eu sei que se eu multiplicar 2 vezes o raio, eu tenho um diâmetro, certo? Então eu poderia dizer que a circunferência é π vezes o diâmetro. Poderia dizer isso também, certo? Ou se não, eu posso fazer o seguinte: se o diâmetro é 25 centímetros, de quanto equivale o raio, né? Eu sei que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 25 centímetros, o raio, né? O raio vai ser a metade de 25 centímetros, que é 12,5 centímetros, ok? Tenho isso aqui. Beleza. Agora é só aplicar essa formulazinha aqui, certo? Aplicar, ó, circunferência é 2π raio. Então, vou ter que a circunferência é 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, que é 12,5 centímetros. O que é que eu tenho aí? Eu tenho 2 vezes 12,5 dá 25. 25 vezes 3,4. Isso aqui vai me dar 78,25 centímetros. Perdão, pessoal.
dá 78,5 centímetros, certo? Então essa foi a letra B, ok? Letra C, vamos fazer aqui embaixo, certo? Letra C aqui diz o seguinte, letra C, vamos lá. A letra C ele pede o raio e o diâmetro de uma circunferência com 16 ou 125,6 centímetros de comprimento. Então perceba aqui o seguinte, que eu tenho essa situação, certo? Ó, comprimento é 2π raio. O que é que eu posso fazer? Eu posso escrever também dessa forma aqui, ó. 2π raio é igual a circunferência. É a mesma coisa. O que foi que eu fiz daqui para cá? Só troquei os lados. Dá no mesmo, certo? Então, atribuindo aqui, pessoal, o que é que eu tenho? A questão quer que eu descubra o raio e o diâmetro. Então, atribuindo aqui, pessoal, o que é que eu tenho? Eu vou ter aqui 2 vezes 3,14 vezes o raio é igual a circunferência, que é 125,6, ok? Aí vamos lá, pessoal. O que é que eu vou fazer aqui? Ora, vou multiplicar esses dois, certo? Vai me dar 6,28 vezes R, certo? O que é que vai acontecer? Se esse 6,28 está multiplicando, ele vai passar dividindo, ok? Então, o que é que vai acontecer? Se eu dividir esse por esse, eu vou ter que o raio é igual a 20 centímetros, ok? E o diâmetro, como o diâmetro é 2 vezes o diâmetro, é 2 vezes o raio, então 2 vezes 20, o diâmetro é 40 centímetros, ok? Então, pessoal, essa foi a correção, certo? Foi a correção da aula de hoje, ok? E aí, pessoal, deixa eu só analisar aqui bem rapidinho, se dá tempo de passar mais alguma coisa, certo? Ou se eu deixarei para a próxima semana. Eu acredito, pessoal, que as situações aqui, eu acho que não. Vamos deixar para a próxima semana, certo, pessoal? Então, na próxima semana, a gente volta com o último conteúdo que vai cair na prova. Então, esse conteúdo que eu acabei de explicar aqui, ele já vai estar na prova, certo? Lembrando que a prova vai ser do dia 24 ao dia 28, certo? Então, se possível, vão pegar as avaliações no dia 24, porque o dia 28 é numa segunda-feira. Lembrando que dia 25 é um feriado, certo? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula e valeu!